Essa é a Eveline Araújo, ela vai conversar com a gente sobre o Cine Tornado, um festival de cinema do qual ela é idealizadora. Boa tarde, Silvana, boa tarde a todos. Bom, o Cine Tornado Festival já está na sua 7ª edição esse ano, né? É uma das primeiras edições completas aqui em São Paulo, ele normalmente acontece em Curitiba. E esse ano tem o desafio aí da pandemia ainda, né? Para a gente enfrentar e fazer por streaming. E tudo isso é muito novo para a gente, né? Porque a gente sempre fez presencial. Então, é uma outra dinâmica de trabalho, são outras preocupações na rotina de produção também, né? É um festival que pretende construir narrativas sociais ampliadas, né, a partir do sequenciamento de filmes. Esse ano, como vai ser por streaming, ainda não está muito certo como vai funcionar essa construção narrativa, então a gente provavelmente vai liberar os filmes por blocos, né, para poder construir essa narrativa. É um festival que tem a votação de público, né, então tem mais um desafio aí para a gente, que é como pensar essa votação do público de modo que não vire briga na rede social, né, tipo, manda Deus e o mundo votar e no fim não é o melhor filme que ganha, né. Então ficou combinado assim que para a pessoa participar ela tem que votar em pelo menos 3 filmes da mesma mostra, né. Uhum. Então, ela não vai votar só no do queridinho dela, mas tem que votar também mais 2 filmes. E o voto de Minerva ficou da curadoria, né? Então, se tiver empate ou se tiver filmes que estão com uma tendência de voto muito grande, mas que não tem tanta qualidade, então a curadoria que vai resolver essas partes para equilibrar, né? E são quantos inscritos esse ano, Eveline? Nós tivemos mais de 220 inscritos. Só do Brasil ou de outros países também? Não, são 22 países participantes. Esse ano eu fiz uma mobilização diferente nas redes sociais por conta da pandemia, e ela me deu um resultado bem diferente também em termos de inscrição, né? Uhum. Eu fiz no YouTube do Cine Tornado Festival, eu ao longo do ano fui fazendo microcuradorias, né, com o material que tem no próprio YouTube, em forma de playlist. Então, essas microcuradorias eu fazia a defesa na descrição da playlist e daí sequenciava os 3 filmes, né? E isso foi dando muita visibilidade, foi tornando o cine muito cobiçado, porque perceberam que era uma estrutura que tinha uma teoria por trás, que tinha um pensamento sólido a respeito de cinema, né, coordenando a produção. Então veio muito filme de fora, veio bastante filme de fora, a gente ficou impressionado, né. Depois do Brasil, que foi realmente o país que mais mandou filmes, o outro país que mais mandou filmes, deixa eu pegar aqui para você, porque eu já fiz essa contabilidade aqui, foi os Estados Unidos e depois Portugal e Alemanha. Uhum. Né? Foram países bem importantes aí para a gente, né? Mas a gente recebeu bastante filme também do México, e veio o filme da Índia, veio o filme do Japão, veio o filme da Grécia. Então, assim, de lugares que eu não tenho mesmo conexão nenhuma, né? Porque Portugal ainda tem conexão, Estados Unidos também, né? Mas Grécia, Índia e Japão, tipo, eu não tenho conexão nenhuma. E veio o filme. Então, quer dizer, realmente circulou entre os próprios diretores de cinema esse edital, né? Porque daí um gosta e vai mandando para o outro e vai sinalizando que é importante. Uhum. Eveline, conta 2 coisas pra gente. Como surgiu a ideia do Cine Tornado, né? Como que você desenvolveu? E um pouco sobre a sua formação. O que te levou a essa área? Qual a sua trajetória? Eu vou inverter a pergunta, tá, Silvana? Porque para mim Tá fica ok. mais fácil de responder. Porque o Cine Tornado Festival ele surgiu em função da minha formação, né? Então, eu sou jornalista de graduação, fiz mestrado em antropologia social, e no doutorado em saúde pública eu fui pesquisar cinema na periferia, né? E dentro do próprio método de pesquisa estava previsto a realização de um festival de cinema na periferia.
Nesse ano, que foi o ano de 2014, teve uma enchente muito grande no meu estado, que eu sou lá do Paraná, né? E eu falei, puxa, eu tenho que mobilizar alguma coisa para arrecadar alimento, arrecadar roupa para esse pessoal, né? Porque era uma região onde eu passava a minha infância, que alagou, né? E daí mobilizei o meu grupo de pesquisa, que era o LISA, né? O Laboratório de Imagem e Som da Antropologia da USP. Mobilizei mais alguns cineastas aqui de São Paulo, que consegui ter contato, inclusive o Fernando Meirelles participou dessa primeira edição, o Miguel Gonçalves Mendes, né? Então ele já começou internacional, assim, de cara, né? E a gente pôs o nome de Mostra de Filmes Solidários. Foi o primeiro nome do Cine Tornado, foi esse. E arrecadamos, fizemos 15 dias de festival, com 3 sessões por dia. Eu saí moída, nunca tinha feito, né? Então, gerenciar todos esses arquivos, gerenciar toda a dinâmica da coisa. E para mim foi um laboratório, porque daí quando eu fiz o festival da pesquisa, eu já estava craque, né? Eu já sabia como fazer, já sabia como abordar os cineastas, já sabia como mobilizar o centro cultural. Então, para mim foi um laboratório. Só que deu tão certo e a percepção que eu tive de que faltava janela de cinema realmente para determinado tipo de filme foi tão forte que daí no ano seguinte eu já não pensava em fazer, mas o pessoal começou a já me cobrar. E aí, vai ter esse ano? Daí eu conheci o Roderick, que é o curador de filmes experimentais, né? E ele já começou a pôr pilha, não, vamos fazer, vamos continuar e não sei o quê. E daí eu comecei a pensar, pô, é um festival internacional, esse nome não é muito bom, porque só dá para entender em português, né? E fiquei matutando bem umas 3 semanas, falei, não, eu preciso de um nome que seja lido em qualquer língua, né? E que faça sentido de deslocar as pessoas da zona de conforto, porque são filmes que não são para você assistir comendo pipoca, por exemplo. São filmes que te põem para pensar, né? São filmes de narrativas mesmo sociais, né? Então, daí veio essa ideia de colocar Cine Tornado Festival, porque ele serve em qualquer língua, a proposta de que vai ser né, uma ventilação de ideias já está no nome, né? E daí, a partir disso, fizemos, desde 2015, com esse nome. E a cada ano vai crescendo, né? Mas do ano passado para esse, já houve uma mudança bem grande, assim, né? Em E termos de fala um participação. pouco mais sobre esse conceito de cinema social. É uma área de pesquisa a qual você se dedica? Já existe esse campo? Ele é exclusivo da antropologia? Ou é do audiovisual? Como é que Não, funciona? o que é exclusivo da antropologia, e que não é assim bem exclusivo, mas é que é uma prática mais comum, é o filme etnográfico, que é o mais comum na antropologia, mas tem pessoas fora da área que também fazem, né? Agora, a ideia do conceito de filme social, ela já é bem antiga, ela já vem com o cinema russo, né? Desde Eisenstein já tem essa história de cinema social. Só que na época do cinema russo, ele é muito vinculado a um cinema político também, né? E a gente vem com a proposta de desconstruir essa ligação, né? A gente quer fazer narrativas sociais ampliadas. E esse conceito de narrativas sociais ampliadas eu também elaborei ele a partir do conceito do Jean Duvigneau, né? Que é a ideia do banco dos sonhos e de você, a partir da narrativa que as pessoas fazem das coisas, você construir propostas artísticas, né? Então, juntando essas duas ideias e deixando a questão da política um pouquinho separada, porque política a gente não tem controle sobre ela, não há como resolver, né? Mas a questão social a gente consegue, né? A gente consegue mudar o pensamento social, a gente consegue colocar questões sociais que estão invisíveis por um debate a partir de um filme, né? Colocar, por exemplo, sequenciar filmes que tratem ou da questão de gênero, ou da questão de velhice ou da questão de doença. Então, a gente vai construindo essas narrativas com os filmes. Né? Então, tanto a ideia de filme social é muito antiga, mas a gente vai ressignificar ela nesses termos de a gente quer realmente só narrativa social descolada um pouco da narrativa política, porque senão ficaria um festival de cinema muito denúncia, e não é a proposta de jeito nenhum. Né? A gente quer dar espaço na tela para quem não tem, né? Dá espaço na tela para quem está buscando ter voz, para quem está buscando se sentir integrado na sociedade, né? Então,
Esse lugar não é para chegar lá e bater panela nem nada. É um lugar onde você tem que argumentar, onde você vai construir realmente um elemento. Ó, eu sou assim, eu vivo assado, aqui tem isso, tem esse recurso, eu consigo fazer tal coisa com isso, né? E nós aceitamos ficção. Então, daí o pessoal ficou, mas como aceita ficção nesse teu festival, né? Eu tenho, porque a ficção é o melhor lugar para você elaborar coisas que você não tem capacidade ainda de traduzir concretamente. E isso eu aprendi no próprio doutorado, né, com o pessoal lá da periferia. A violência na região era tão grande que eles não conseguiam fazer um documentário sobre isso, mas eles conseguiram fazer uma ficção com zumbis sobre isso. Uhum. Então, a elaboração das coisas, às vezes, no modo da ficção, tem muito mais a dizer do que no modo documentário, né? Porque são coisas que aparentemente são interditas para ser ditas de verdade. E você conta com algum tipo de apoio? Eu sei que é uma iniciativa pessoal sua, né? A maioria dos esforços são seus, mas você conta com uma equipe ou você foi acolhida por alguma instituição no Paraná para receber o festival? Ah, sim, a gente, como diz, sozinha não faz nada na vida, né? Então, o festival começou lá em Curitiba com a Cinemateca de Curitiba, que é a minha casa-mãe lá, né? Então, todo ano o pessoal já fica esperando, cadê a Eveline? Nessa altura do ano ainda não apareceu aqui, né? E é uma relação muito familiar já entre a gente, porque são 6 anos já que ocorreu no festival, né? E mesmo mudando gestão, a gente conseguiu manter o espaço para o Festival de Cinema, né? Daí, ano passado, eu consegui parceria, por exemplo, com o Centro Cultural Dante Alighieri, que com o consulado suíço, o consulado italiano, eles mandaram um filme que era a estreia lá no Paraná, participaram com coral no encerramento, ajudaram no coquetel para a gente fazer o encerramento com coquetel em grande estilo, né? E também a gente conseguiu fazer debates. Então, na parte de debates, eu sempre conto, por exemplo, com a presença de algum cineasta da região, né? Como esse ano aqui vai ser em São Paulo, a gente vai tentar um cineasta de Curitiba e um de São Paulo para participar, né? Para a gente manter o vínculo com o pessoal de Curitiba, mas também já começar a dar espaço para o pessoal daqui, né? Então, a gente vai construindo esse caminho, né? É bem sofridinho, porque tem visibilidade, mas o pessoal não conhece direito, e fica meio tateando, né? E sim, precisa de muita verba, porque um festival, por exemplo, desse porte como o meu, não custa menos de 200 mil. Né? Se você for no papel, todos os gastos, tudo, ele tem um custo alto, porque a maioria dos filmes que estão vindo do estrangeiro para mim, por exemplo, eu estou tendo que fazer parcerias para pôr legenda em português, porque o pessoal não tem costume de pôr legenda em português, obviamente, né? Então, se eu quero ele no meu festival, eu tenho que mobilizar uma rede enorme para ver se eu consigo viabilizar aquela legenda. E a gente vai, de pouquinho em pouquinho, a gente vai atrás de cada um, faz troca. Então, quase todos os banners que tem lá no meu festival são permutas, né? A maioria é permuta. E esse ano a grande permuta que eu tenho muito a agradecer é com a SPCine, né? E consegui conversar com eles, explicar a dinâmica do festival. Eles se interessaram bastante por ser um festival internacional, né? Então já abriram essa janela para a gente exibir o festival lá com votação, porque também era outra dificuldade, né? Não pode ser um streaming simples, tem que ser um streaming que permita a votação. Então tem toda uma parte técnica aí que é bem custosa, assim, né? Os equipamentos de memória, como é que vai pôr todo esse material, tudo isso não é só o trabalho braçal, mas tem o tecnológico também. O que mais que você tem curiosidade, Silvia? O que eu queria te perguntar é da parte prática. Outras pessoas que tenham vontade de desenvolver um projeto desse porte, né? Não desse porte de começo, mas semelhante, quanto tempo, por exemplo, você leva para desenvolver uma edição anual? Quantos meses antes você começa? Você já tem uma metodologia que você desenvolveu ao longo dos anos?
Que dica que você daria para quem pensa em criar um festival dessa natureza, né? Semelhante, por exemplo, numa periferia aqui de São Paulo, numa Assim, comunidade específica? festivais menores, assim, eu acho que numa questão de 4 meses você consegue elaborar ele com tranquilidade, né? Por Uhum. exemplo, Festival local. a primeira edição que eu fiz em Curitiba, eu comecei a organizar ela em abril, que foi quando deu as enchentes, e ela ocorreu em julho, Uhum. né? Mas foi assim, bastante dedicação nesse período, né? Então dá para ter outras coisas e o festival, né? Agora, para o tamanho que ele está hoje, eu praticamente termino uma edição começando outra, já não tem Trabalho muito. quase que contínuo. Porque daí tem o período das inscrições, e se você deixar para ver todos os filmes depois que as inscrições terminam, fica um volume muito grande, né? Você tem que ir vendo um tanto por semana, daí você já tem que ir vendo patrocínio, você já tem que ir vendo lugar, né? Então, estava tudo certo para acontecer em Curitiba. Veio a pandemia, pô, não vai dar, não vai estar fechado o cinema. Existia a expectativa de em dezembro já estar aberto, né? Mas hoje já estamos em setembro, praticamente outubro, e essa expectativa está indo por terra, né? Arrisca a pandemia virar o ano, esse que é o pior, né? Então, e daí tem o sistema de drive-in que eu estava pensando, estou muito pensando nele ainda, né? Eu pensei, Ah, por exemplo, dos filmes que forem vencedores, se eu consigo fazer uma exibição lá no Espaço das Américas. uhum. Eu acho que assim, é uma forma de você premiar adequadamente, né? Você dar um status para a premiação, né? Então, eu tenho que ligar lá para ver como é que é, se o custo é muito, se dá para fazer parceria ou não, né? Como é que toda essa tramitação. Mas o que eu achei legal de ver, por exemplo, Silvano, nessa minha andança aí, é com muita tristeza que a gente vê, por exemplo, a Cinemateca ter fechado aqui no Brasil, né? É um espaço riquíssimo para a área de cinema. Eu fui todos os anos, eu fui em eventos lá de pitching, de masterclass, de equipamento. Todos os eventos da área de cinema que acontecem lá são eventos de ponta, né? E nesse período da pandemia, eu pude acompanhar muito, por exemplo, a Cinemateca da Guatemala, a Cinemateca do México, a Cinemateca do Uruguai, fazendo eventos online, fazendo transmissão online. E a gente, puxa vida, por que aqui está tão parado? Né? Por que está tão desfinanciado? Acho que pensar um modelo de financiamento também que não seja tão vinculado ao Estado já começa a ser uma demanda bem urgente assim para o setor audiovisual, sabe? Não dá. Primeiro porque a gente não pode cair nessa armadilha de novo, né? E segundo agora que a gente caiu na armadilha, como sair dela, né? Como reabrir a Cinemateca, como fazer funcionar independente da vontade do governo. Porque não tem como você deixar toda a parte cultural na mão de uma pessoa para uma pessoa tomar decisão. Isso é incabível, sabe? Hoje em dia a gente pensar uma situação dessa. E, Eveline, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre a receptividade do público, porque eu entendi que teve bastante procura, né, bastante cineasta interessado em escrever as suas obras, e da parte do público. Vocês têm uma boa audiência? Qual que é a repercussão? Costuma Foi Foi uma repercutir nas audiência assim, que a redes? gente foi construindo ano a ano, né? Então, quem ia um ano, daí comentava, no ano seguinte trazia mais gente, e a gente foi construindo essa audiência bem, Foi como eu disse, crescendo. de forma cativa. Ano passado que explodiu bastante, assim, por conta dessas parcerias maiores, né? Com o consulado, com o centro cultural, isso daí mobiliza também o próprio público desses lugares para ir assistir, né? Mas o que eu percebo, assim, virou um lugar já tranquilamente de pessoas que gostam de cinema cult. Então, eu tenho muito crítico de cinema indo assistir filme, porque daí eles já fazem a crítica do que eles estão vendo no festival. Apesar que poucos citam que viram o filme no festival, né? Eu acho que falta um pouco de solidariedade nesse aspecto, né? Então, já teve críticos de cinema que fizeram a crítica de um filme que passou lá e não comentaram que viram um filme lá, né? Eu acho que o contexto da visualização tem que fazer parte da crítica, né? Uhum. E certamente tem bastante pessoal que é de cinema, que está ou aprendendo, ou que está estudando, que é professor, que vai, porque daí
o Cine Tornado também já virou uma referência em termos de inovação de linguagem, né? Porque como ele tem essa ideia de arejar, ele não tem a ideia só de arejar a temática, mas arejar o formato. Então vem muita coisa com inovação de formato para a gente. E é um dos critérios de seleção é isso, né? Se for muita fórmula no filme, a gente não seleciona. Pode estar lindo, pode estar maravilhoso, mas a gente evita de selecionar filme com muita fórmula, porque a gente quer realmente inovar na linguagem, né? Então, no próprio critério de seleção tem que estar isso ali, né? Então, às vezes o filme pode não ter lá uma qualidade muito mega boa, mas se a proposta narrativa for bem inovadora, a gente seleciona também, né? Não tem isso. Então, quantos jurados? Esse ano estou eu, o Roderick, tem mais a Kelly, que eu pedi para participar, porque a gente recebeu muito filme iraniano. Então, eu digo, é uma temática que eu posso analisar a estética, tudo, mas eu não consigo analisar o tema, né? Então, eu pedi para ela fazer essa análise para mim. E eu tenho a Julia Ria também na Alemanha, que ela analisa os que vieram da Alemanha para mim, foi ela que analisou. E daí, na parte de mídias sociais, eu tô com a Priscila Risman, que faz essa parte, né? E eu tive muito apoio da minha família, bem interessante colocar isso, né? A Priscila é minha cunhada, eu tive no coquetel no passado, ela e meu irmão que me ajudaram, porque eu não tinha a menor prática em organização de coquetel, e eles já tiveram um restaurante. Então, a gente vai buscando os potenciais que estão perto, né? Nesse sentido, tem que ser assim. Mas nós já tivemos, por exemplo, no ano de 2016, não, 17, nós tivemos 3 estudantes de cinema que foram também parte da pré-seleção dos filmes. Como tinha vindo muito filme, eles fizeram a primeira peneira e eu analisei a partir do que eles analisaram, sabe? Para já não ficar vendo tanta coisa desnecessária. Então, tem esse exercício, né? O que a gente pode fazer assim é, ele precisa de hora acadêmica. E isso eu posso dar, né? Se entrou algum valor por apoio, a gente distribui, né? Então, a única entrada que a gente tem fixa hoje, por exemplo, é o valor da inscrição. O pessoal reclama bastante, mas vai aumentar já para o ano que vem, porque eu ponho o valor da inscrição em dólar, porque é via PayPal, e também para o pessoal de fora poder participar, né? Mas esse ano ficou em torno de 5 a 10 dólares, né? A gente tende a aumentar, porque veio muito filme ainda, né? Então, a ideia é, enquanto a demanda está muito alta, você vai aumentando o preço para vir filme bom e não vir aquele mundo de filme, né? Para a gente ir peneirando. Mas isso por quê? Porque a gente não tem uma outra fonte de patrocínio ainda certa. Porque se tivesse, a ideia era o quê? Tanto deixar o ingresso livre, quanto deixar a inscrição para o festival livre, né? Ter um sistema de patrocínio que viabilizasse isso. Porque deixava mais democrático, né? Por enquanto, a gente ainda está conseguindo deixar o ingresso livre. Esse ano ainda vai ser sem pagamento de taxa por conta de ser com a SPCine, porque é uma exigência deles, e da Cinemateca lá também é uma exigência, né? Então, não tem a cobrança de taxa para ver o filme, né? Mas tem a cobrança de taxa para inscrever o filme no festival. Isso a gente não tem como abrir mão. Os filmes que foram exibidos em outros festivais, eles ficam em alguma espécie de repositório, alguma plataforma que o público possa acessar depois esse conteúdo que vocês fizeram a curadoria? Olha, a gente deixa a programação disponível no site, né? Mas a gente não tem autorização para deixar os filmes. Porque envolve direitos autorais. Sim, e tem o direito de distribuição, tudo, né? O que esse ano a SPCine liberou para nós também, tipo, os filmes que quiserem deixar sem cobrar taxa por 90 dias das edições anteriores, podem deixar. Então, eu estou entrando em contato, mas, assim, o ouvido da gente vira um penico, né? Porque ouve xingo de tudo quanto é lado. Pô, mas 90 dias e a gente não vai receber nada, não sei o quê. Tem pessoal que já não, pensa que é oportunidade, porque são de outros estados, então ter uma janela na SPCine é o sonho de muita gente também, né? Então, para alguns a recepção foi boa, para outros já não. Então, eu fico meio sem graça de pedir sem cobrar, né? Porque eu digo, eu não tenho de onde tirar para pagar. Então, se você não se sente bem
em deixar teu filme 90 dias no streaming sem receber nada, não deixa. Porque eu não quero ter dívida contigo, entendeu? É nesse sistema. Então a gente já tem 20 filmes desse modo, fora os 96 filmes que vão passar por mostra competitiva. Esses da mostra competitiva eu estou pedindo 15 dias de streaming, porque a gente vai precisar fazer em 2 fases, né? Tem mostra que está com 21 filmes. Então eu tenho que fazer uma leva de votação, selecionar 5 e fazer uma segunda votação, né? Para escolher os 3 melhores. Então, por conta de ter que fazer em 2 fases, eu estou pedindo 15 dias, porque senão eu pediria só 7. Entendi. Então, nesse esquema. Mas tem lá no site, tem toda a programação. Inclusive, a gente já fez curadoria, por exemplo, para congressos, né? Eu fiz para o Congresso Internacional de Saúde da Criança e do Adolescente, fiz 3 dias de exibição lá e aí a gente foi aplaudido em pé. Como que você consegue fazer isso? Como que você sequencia? Como que você... E querendo saber, sabe? Digo, não, isso é o trabalho da gente, né? Então, a gente tem a expertise pela prática, né? Mas foi muito bacana, o pessoal ficou super emocionado com os filmes selecionados. E a principal coisa que eles devolvem, assim, a gente consegue mesmo ter um panorama daquele assunto. Tipo, vários olhares daquele assunto. Então, dá para construir uma problemática, uma problematização melhor, né, sobre o tema. E é engraçado Ok. que... Deixa eu só te contar mais uma coisa. Claro, conta. Foi engraçado porque eu defino a temática depois das inscrições, né? Eu vou vendo os filmes, vou selecionando, e à medida que eu vou vendo que eles repetem, eu vou construindo a temática. Então, o festival, ele funciona como uma escuta social a partir dos diretores de cinema. Então, cada ano vem uma temática diferente. Eu já tive a temática LGBT, que foi em 2016. 2017 eu tive muita temática de idoso. Ano passado a temática foi assim bastante meio ambiente e violência infantil, né? E esse ano a gente vai deixar surpresa aí, porque tem uma temática bem bacana também sendo construída. Que bacana. Então repete pra gente quando que vai ser, quando que vai estar disponível. Então, a Essa edição. partir das edições anteriores, a partir se eu não me engano, a partir do dia 15 de outubro, que eu estou enviando ainda para a plataforma. O festival acontece a partir da primeira semana de dezembro, já do dia 1º até o dia 15, mais ou menos, que é o que a gente está prevendo aí para conseguir fazer as 2 etapas, né? Então, início de dezembro de 2020, a gente tem a edição desse Cine Tornado. Isso, mas podem seguir nas redes sociais e se inscrever nos canais, que a gente vai colocando a programação e vai anunciando tudo direitinho por lá. Tá bom. Eveline, obrigada por aceitar o convite. Espero que a gente volte a conversar em outras oportunidades, para você contar um pouco mais também dos próximos planos, para outros projetos que eu sei que você está envolvida. Então, Tá bom? Eu que agradeço, Silvana. Obrigada, foi um Obrigada. prazer conversar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.